assunto que nós vamos falar é comunidade terapêutica. Vai estar com a gente o Guilherme Sandrin Neto, ele que tem uma clínica Novo Passo, e também o Fernando Pacheco, também terapeuta, e vai falar dessa doença que, olha, vem crescendo a cada dia. É uma doença, podemos falar assim, né, vereador? É um trabalho que vocês fazem aí, e o senhor está trazendo aí algumas novidades para Ribeirão Preto. Primeiramente, muito obrigado, Jane, mais uma vez a oportunidade para poder estar mostrando o nosso trabalho e as pessoas que são envolvidas também em trabalhos sociais relacionados aos dependentes químicos. Podemos falar assim, nós vamos falar agora com o Guilherme Sandrin Neto. Guilherme, é uma doença? É uma doença. Primeiramente, olá. Tudo bem? É uma doença, realmente é uma doença, é incurável e é fatal, né? Então, nós precisamos trabalhar a característica do dependente químico realmente como uma doença. Ô Guilherme, você tem uma clínica e ao longo desse período você tem visto muitas pessoas, mas há um crescente para os jovens? Sim, sim. Para falar a verdade, não tem uma idade. Nós não temos uma estatística porque pega desde crianças de 12, 13 anos. Crianças? Sim. Tem de todas as idades. Até aquele senhorzinho que a gente olha e fala, não, é um velhinho, né? Mas ele também está envolvido com isso. Bem, o vereador Dadinho é o vereador, podemos brincar, e a gente o apelida aqui como vereador do esporte. Mas é também um vereador que está preocupado com a comunidade. O senhor tem uma lei aí, inclusive está com ela, gostaríamos que falássemos deste assunto, vereador. E o senhor tem esse cuidado, esse olhar voltado para esse trabalho que é aí as comunidades terapêuticas. Como é que o senhor está trabalhando aí esse assunto? Na verdade, o vereador ele é de todas as áreas, né, Jane? Eu vim do esporte, mas hoje, como a gente já está há quase 2 anos aqui na casa, a gente tem tido muita demanda. E uma delas são essa questão do envolvimento das drogas. Eu posso falar de boca cheia porque meu pai foi alcoólatra. Meu pai morou na rua, tiramos ele da rua, porque ele entrou num estágio totalmente no fundo do poço. Foram 20 anos alcoólatra, morreu por causa do álcool, e não era álcool não, e bebia álcool mesmo. Quando não tinha cerveja ou pinga, ele bebia álcool. Enfim. Tamanha era a dependência isso, dele, exatamente. Né, então eu sei a tragédia que causou na nossa família. Ele quebrava a casa inteira, destruía, batia em mim, na minha irmã, enfim. Isso destrói não só ele, além dele, a família e a sociedade. Bem, eu vou falar um pouquinho com o terapeuta Fernando Pacheco. Fernando, é um crescente, a gente vê que não é só, como diz o vereador, o álcool também não deixa de ser uma droga. E como é que é o tratamento que vocês fazem? Quem pode buscar? Esse tratamento, ele é pago, é gratuito? Como é que funciona lá? Então, o tratamento para dependência química, né, hoje em dia no Brasil, ela melhorou bastante. Ele tem tido um apoio assim maior, né, até mesmo das instituições assim de saúde e tal, certo. Mas ainda tem um déficit muito grande, né, para atender essa demanda que praticamente não só no Brasil, não só aqui em Ribeirão Preto, mas ele atinge, como o Guilherme falou também, ele atinge todos os níveis sociais. Né, e também em todas as idades, né? O tratamento praticamente, né, as famílias às vezes têm dificuldade em achar que o álcool, né, não é um problema, mas nós que trabalhamos, né, com a dependência química, a gente vê que o que desencadeia muitas assim as patologias mentais, né, é o álcool. Né? Começa em casa, né? O pai que às vezes está tomando um aperitivo, dá para o filho na inocência para experimentar, para ver se faz carinha bonitinha ou faz a careta. Começa em casa? Sim, com certeza. E na verdade, assim, a gente sempre fala isso. Não é somente porque o álcool é a porta de entrada. Na verdade, o álcool ele é uma substância, né, depressora, né? As pessoas acham que por ficar animado e tal não causa um dano, mas assim na maioria dos casos, quando o alcoolismo se instala, para reverter esse quadro ele é muito difícil.
muito difícil. E do álcool, a pessoa automaticamente, né, a gente chama de cruzado, né, ela usa uma substância estimulante, que seria a cocaína. Entendi. Né? E a cocaína cruzada com o álcool, ela potencializa demais a dependência química, né, onde o quadro se agrava, e se não houver uma intervenção rápida, né, ele pode virar até crônico, né, criar patologias ao qual pode ser irreversíveis, né? Então, quanto antes o familiar tiver, né, a iniciativa, né? Porque falar, ele só está bebendo. Não, né? A gente que trabalha com isso, por detrás dos bastidores de famílias que passam as dificuldades, as pessoas não têm a noção da destruição e devastação, não só na parte familiar, mas na parte social do ser humano, porque não consegue um trabalho, não consegue um relacionamento com uma mulher, não consegue cuidar de um filho, não consegue estabilidade de um emprego. Então, assim, é uma devastação total, não só interna, como também externa, socialmente dizendo. Então, me fala uma coisa, Guilherme, quando a pessoa pode entender que ela é uma alcoólatra? Ou seja, se eu tomar uma cerveja, vamos falar uma cerveja popularmente aqui conhecida, e já o vereador Dadinho vai falar desse projeto bacana que tem. Todos os dias, eu posso me considerar uma alcoólatra? Eu acredito que a partir do momento que é ingerida a bebida, e você muda o comportamento por causa da bebida, já pode se considerar realmente um dependente daquilo. Mesmo que eu não tome, por exemplo, se eu tomar todos os dias, ou eu tomo uma vez por semana e já mudei o comportamento, é isso? Sim, se você tomar uma vez e já mudar o seu comportamento, daqui a pouco você vai estar mudando o comportamento todos os dias. Vai fazer a necessidade de estar bebendo todo dia. Ah, eu vou beber para ir trabalhar. Ah, eu preciso beber para ir passear. Eu preciso beber para ir no shopping. A droga e o álcool fazem dessa mesma forma. Entendi. E o custo, a duração da internação? Vocês têm uma clínica, né, que é a Novo Passo, onde faz aí esse trabalho brilhante com esses dependentes. E como é que funciona? Quem que pode estar? Vocês têm idade ou qualquer idade? Vocês estão fazendo esse trabalho? Tem psiquiatras também? Sim, nós temos lá psiquiatra, clínico geral, terapeutas, tem psicólogas, todo o quadro de funcionários de enfermagem 24 horas, né? Mas em relação a valores, nós temos lá muitas vagas sociais, né, que a gente concedeu. Que atende também a comunidade, sim, o sim, Guilherme. sim. Que o importante é isso, porque hoje a população grita por o socorro, né, por essa instituição que às vezes não tem aonde buscar. Nós temos essas vagas sociais exatamente para isso, para que a gente possa ajudar ao público mais carente, né? Mas a clínica em si, eu não tenho nem como te passar valores para que a gente não... Certo, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. São estágios lá? São fases. Fases. Né? Passa por fases dentro E essa duração das fases? Nós temos 6 meses, né? No primeiro momento são 6 meses de tratamento. Né? Isso pode se estender um pouco mais ou ser um pouco menor. Realmente depende do empenho que o paciente vai ter. Né? Para estar na clínica, o paciente tem que estar eu vou para a clínica ou ele, de repente, a família que quer... Não, ele tem que querer, o paciente? A primeiro momento, o paciente nunca vai querer. Ele não aceita, né, Guilherme? Ele é um relacionamento que se a gente for entrar no meio, nós vamos terminar o namoro dele. Entendi. Com a bebida ou com a droga. Né? Então, ele nunca vai querer. O que precisa é que a família realmente queira e faça com que ele entenda que aquilo é necessário para ele, né? Entendi. Bom, vereador Dadinho, o senhor está aí com um projeto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse cuidado que o senhor está tendo e falar também das nossas situações, onde a família menos favorecida, ela fica com uma pessoa dentro de casa, às vezes, dependente químico, e ela não tem o que fazer. O que pode ser feito? Como é que o senhor está olhando aí para essa população menos favorecida? Na verdade, Jane, eu fiz uma pesquisa. Na verdade, foi feita uma pesquisa em outros meios de comunicação. A própria prefeitura fez um levantamento de que existem hoje em Ribeirão Preto 7.500 moradores de rua. E moradores de rua são... 7.500? A coisa é grande. Vem crescendo muito grande. Ribeirão cresce em todas as maneiras e não poderia deixar de crescer nesse sentido, né? É uma cidade que virou uma região metropolitana, uma cidade que tem um mercado de trabalho que às vezes não atende essa comunidade. E o que acontece? Eles ficam à mercê
da rua, à mercê das drogas. Eu estava até conversando com o deputado Campos Machado, ele tem uma frase até que bacana. A pessoa ela começa com a maconha, né? Ela vê aquela coisa delirante e tal, aquele momento, até o Guilherme e o Fernando vai falar melhor. É o início de tudo, né? O segundo passo ele passa para cocaína. Sim. Aí da cocaína ele fala, acho que eu estou ficando legal, vai para o crack. E do crack ele já está no fundo do poço. Enfim, essas pessoas já estão no fundo do poço. E o que eu fiz? Entrei com um projeto aqui na Casa de Leis e foi aprovado unanimemente. Tá no executivo para o prefeito aprovar. Só estou aguardando para ver o resultado. São aqui sobre as diretrizes de atuação na rede de acolhimento em comunidades terapêuticas para atendimento aos dependentes químicos com manifestação de interesse social. O que ele... Então, traduzindo aí, popularmente falando, vamos esclarecer para a comunidade. O senhor está, então, tentando abrir as portas aí para essa comunidade menos favorecida ter esse apoio? Ele tem um artigo aqui, o artigo 3, poderá a administração municipal, as concessionárias e permissionárias de serviço público, promover convênios e parcerias. Ele estimular os convênios e parcerias para ajudarem essas comunidades terapêuticas. Para dar esse apoio aí. No caso do Guilherme, ele tem uma comunidade terapêutica particular, mas ele já vai explicar aqui que ele está interessado em trazer para Ribeirão Preto um núcleo de atendimento social, que é fazer uma triagem para poder direcionar essas famílias. E no caso, que é um trabalho social, a Prefeitura Executivo abrir essas concessionárias, permissionárias, através de iniciativa privada, universidades, e dar o apoio correto 100% para que ele possa desenvolver esse trabalho. Ou seja, Guilherme, você quer expandir, mas ajudando a comunidade, é isso? Sim, a nossa ideia principal é começar ajudando as famílias. Porque nós temos assim, a maioria das famílias está mais doente do que o próprio paciente. Que é esse assunto importante que você fala. Às vezes, não é olhar só o paciente, é olhar em torno dele. Exato. Ou seja, a família toda adoece junto, né? Exatamente. Então, para a gente começar a ajuda social, nós precisamos trabalhar a família, né? E com isso, a gente dá também o apoio ao paciente, ao usuário, né? O dependente químico ou o alcoólico. O alcoólico. Então, esse trabalho em conjunto, que seria trabalhar a família, auxiliar a família e auxiliar o paciente, isso é o que a gente está querendo fazer aqui em Ribeirão Preto. E aí vem de encontro o nosso projeto aqui, que é para ajudar essa comunidade terapêutica que vai estar contribuindo para a sociedade. O artigo 4 aqui também, Jane, as despesas com a execução do presente da lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. É necessário. Então, a gente está abrindo aqui um projeto, porque tem fundos aí participativos, o executivo tem condição. Tem verbas destinadas já exatamente, próprias, para a né? saúde. Aí o que acontece? A gente vai estar economizando com o serviço que ele vai estar executando na cidade, além do que ele faz na empresa privada dele, ele vai estar prestando aquela questão social que muita gente, a maioria desses 7.500 moradores de rua não tem condição. Não tem condição. E o Poder Executivo vai dar suporte para ele poder fazer isso daí. Às vezes, Guilherme, a gente vê para a família até um alívio que aquele ser humano saia de casa. Para a família e até, como disse o próprio vereador, às vezes a família ou a criança ou o adulto ou o jovem de uma certa idade passa a ser agressivo, então para a família é importante que saia, né? É um alívio de repente. Tem cura, Guilherme? Não tem cura. Essa doença não tem cura. É um tratamento constante? Todos os dias, todo momento. É uma vitória todo dia, é isso? É como o pessoal fala, é matar um leão por dia. Entendi. Porque a partir do momento que ele se entregar para a droga de novo, ele vai estar doente de novo. Então a doença não tem cura. E de repente, Guilherme, tem que ser feito um tratamento de base mesmo, numa estrutura, porque qualquer situação ele volta. É assim que funciona? E eu queria que você desse um depoimento e o Pacheco também, se puder falar aqui com a gente, o Fernando, para dar esse depoimento, porque você está no dia a dia. Então, aquela família que está assistindo agora a gente tem condição ou não de falar, puxa, meu filho vai conseguir, minha filha vai sair dessa, meu marido, ou assim, quem for da família ali. Sim, existe a possibilidade, né? Para te colocar, eu sou prova viva,
de que isso funciona. Exemplo aqui pra gente. Sim. De superação, sim. Guilherme. Eu que bacana. Perdi tudo que tinha. E quando meu pai tomou a atitude de me internar, e eu fui internado contra a minha vontade, né? Quando ele tomou essa atitude, ele salvou minha vida. Ele me devolveu a vida novamente, né? Então, isso é muito bom. Eu sou prova viva de que funciona. O tratamento é importante. Sozinho não para, ninguém para. Tem que ter um acompanhamento e um apoio, né? Precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda, porque senão não para, realmente não para. A nossa ideia é realmente essa, de dar esse acompanhamento, né? De fazer com que o paciente tenha a consciência de que sozinho ele não vai conseguir mesmo. É verdade. Fernando, quais são as dificuldades que você enfrenta ao longo deste tratamento com os pacientes? Eu sei que é um trabalho dia a dia, incansável, de formiguinha mesmo, mas o que você, como terapeuta, passa aqui para a nossa comunidade, para os nossos telespectadores? É assim, né? Como o Guilherme até comentou, depende muito do quadro em que o paciente está, né? Porque a avaliação até por esse núcleo de assistência social que o vereador está proporcionando, está com essa lei, maravilhoso, porque o quadro do paciente, ele varia muito. A doença da adicção, ela chama adicção, é uma doença que gera um comportamento compulsivo e obsessivo, né? Então, assim, essa triagem é exatamente para isso, para avaliar em qual grau aquele paciente está, qual é o nível de degradação familiar, física, né, biológica. Às vezes o paciente ele tem outras necessidades de não só também parar de usar drogas. Então, assim, a avaliação vai ser um critério para que dentro do centro de tratamento a gente possa ter uma abordagem diferente. Porque a doença da adicção, essa doença ao qual o Guilherme comentou, que ela é incurável, né? Por que ela é incurável? Porque ela é tratada e vencida todos os dias, né? Automaticamente, assim, eu também, assim como o Guilherme, eu sou um adicto, passei por uma dependência química também. Hoje eu já estou há muitos anos, há 5 anos já limpo. Tenho uma filha, minha família, todos os meus sonhos foram retomados. Toda a minha vida eu reconquistei a minha parte comportamental, eu modifiquei ela demais, e é exatamente isso que a gente tenta buscar no centro de tratamento. A parte de abstinência da droga, ela é importante, mas ela é a etapa mais fácil, entre aspas. O que é difícil dentro de um tratamento para modificar são os hábitos e comportamentos que levam a sentimentos que o paciente recai, né? Inabilidade emocional, inabilidade de lidar com responsabilidades, traumas que geraram um morador de rua, por exemplo, né? Então, assim, varia de caso para caso. É por isso que é tão difícil de tratar a dependência química, porque, assim, ela não existe uma receita. Não existe, assim, um diagnóstico ao qual um médico ou um terapeuta, você chega e fala, faz isso e dá certo. É difícil, é um trabalho complicado. Às vezes, como o Guilherme falou, a família acaba que não dificultando, porque a família não sabe o que fazer. Não entende. Não entende. Fernando, eu vou explicar para você, assim, desculpa até interrompê-lo, e é uma outra pergunta que eu faço também. A família não entende o que está acontecendo com o filho, ou com a filha, ou com aquele ente ali, querido. É muito delicado. Então, por isso que quando o Guilherme fala tratar a família também, porque não é só o paciente. E as amizades, as companhias, porque às vezes está naquele círculo e a família não está percebendo, acha que aquela amizade é bacana. Isso também influencia? Com certeza. Assim, como o Guilherme tem mais anos até que eu, assim, de experiência. Então, assim, às vezes o dependente químico, ele sempre fala isso com a gente. Eu vou tentar fazer isso, eu vou só fumar uma maconha, eu vou só... Eu consigo. Eu vou tomar uma medicação. Não para. Não consegue. Se ele não passar por um tratamento, sabe, não modificar os seus hábitos e achar que só do jeito dele funciona, isso exatamente é um sintoma da doença. Né? Achar que eu sei o que é. Não sabe. Eu consigo, eu domino. Não sabe. Né? E às vezes acaba, como o Guilherme falou, por que a família precisa desse apoio? Porque para que se dê constância no tratamento, não só na clínica e também a recuperação, que é a parte externa após o tratamento, a família precisa estar preparada. E às vezes o não é dolorido, mas a família precisa
ter essa capacidade, porque o paciente ele tem um sintoma da adicção que é o vitimismo, né? E depende do quadro. Então o paciente às vezes, tadinho de mim e tal, a família tem dó. Mas ali, como a gente tem experiência, a gente fala, olha, ele age assim e tal, para manipular, né, uma situação a favor dele. Então, assim, é muito complicado. A parte de moradores de rua, se você for entrevistar um morador de rua, o cara tem uma família linda, o cara tem uma família toda estruturada, entendeu? Então, assim, às vezes a visão só de você passar numa calçada e ver um cara ali deitado, você fala, esse cara é muito louco, né? Esse cara... Não, sabe? Tem casos e casos, sim, né? Que, por isso que eu te falei, essa triagem, esse núcleo que o vereador quer implantar é muito bom para isso, para que se analise caso por caso e trate exatamente aquilo que o paciente precisa. Não somente a dependência química, porque isso a gente chama como se fosse a cereja do bolo, sabe, vereador? Uhum. É o final de tudo que está por detrás da toda aquela dor e sofrimento que aquele dependente químico está passando. Então ela é bem complexa, mas ela é tratável. Ô, vereador, o CAPS é importante para ajuda às famílias, e por que eu pergunto do CAPS? Porque nós já temos, e aí trazendo aí essa inovação, que eu tenho certeza que o vereador vai conseguir, porque isso ganha toda a comunidade, favorecendo essas famílias menos necessitadas, essas famílias menos, com aporte menor, que são mais necessitadas neste momento. O senhor acha que é importante o CAPS também? Com certeza, qualquer órgão que se preocupa e que dá um atendimento especializado, específico para certo problema, é importante. Eu poderia fazer uma pergunta aqui para o Guilherme? Claro, deve fazer. Guilherme, aqui até relacionei algumas perguntas. O atendimento depende do que chamamos do projeto terapêutico, né? Que identifica a vulnerabilidade e as necessidades de cada usuário. E, a partir disso, traça um plano de cuidado desse paciente. Eu queria que você resumisse bem, especificamente, o que você trabalha na clínica, esse plano, como ele é traçado, de que prazo a que prazo, e algumas etapas, para a gente entender o processo de tratamento desse indivíduo. Como nós já colocamos aqui, não tem como a gente traçar um plano definitivo, para que todos tenham o mesmo mas lá, assim, só assim a gente entender. Ele passa por uma triagem, uma entrevista, lógico, né? Tem um psicólogo e tal, tem um acompanhamento da assistência social. É só esse processo, resumindo rapidamente, para que o nosso público entenda como que você trabalha para colher o resultado. São quantos meses existe ali um tratamento? O período de tratamento mínimo são 6 meses. É colocado como 6 meses, porque diante do projeto terapêutico que nós temos na comunidade, nós levamos apenas, nesse primeiro período, 6 meses para que se tenha algum resultado positivo. Mas acontece de precisar um pouco mais, porque o paciente é como se fosse uma escolinha, né? O paciente chega lá, nós vamos tratar ele mês a mês, fase por fase da recuperação dele. É a questão da desintoxicação, exato. Né? No mínimo são 3 meses para uma desintoxicação. Para ele ficar ali, não é totalmente limpo, mas pelo menos desintoxicado são 3 meses. Então nós colocamos da seguinte forma: nos 3 primeiros meses, nós vamos trabalhar o comportamento dele em relação a acordar cedo, disciplina, organização, higiene, né? Faz barba, cabelo, corta unha, faz tudo para que ele volte a ter uma autoestima, né, para que nos 3 últimos meses a gente mude o comportamento dele. Né, a gente traga uma reeducação, tanto a reeducação alimentar, reeducação em todos os pontos. Né? Então, leva-se no primeiro momento 6 meses para que a gente consiga alguma coisa positiva, podendo até estender um pouco mais, porque depende deles. A gente tenta fazer de todas as formas, tenta trazer para perto da gente o que ele tem de pior, né? Que é a abstinência, a dor da família, que sente falta, que sente saudade. É trabalhar esse lado mesmo, exato, né, Guilherme? Exato, e fazer com que ele realmente se entregue ao tratamento. Né? Que eu acho que é muito importante. Hoje, quantos pacientes você tem e quantos pacientes comporta a sua clínica? Minha clínica comporta 89 pacientes. Né? Tenho hospedagem para 89. Nós estamos com 45 pacientes hoje. E esse trabalho em parceria com o vereador Dadinho, se der certo, vocês vão estar ali atendendo em Ribeirão Preto também? Seria um aporte aqui? O primeiro atendimento seria aqui em Ribeirão Preto.
né? Nós estamos aí com o Dadinho já tentando arrumar um local para que a gente tenha essa triagem, esse primeiro atendimento, né? Que seria passar pelo psiquiatra, a família e o paciente passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo, né? Ter o atendimento com o terapeuta. Então a gente vai fazer uma sequência de atendimentos para que seja feita essa triagem. O paciente realmente tem a necessidade de estar internado. Então, o paciente vai estar aceitando isso, porque ele vai estar participando disso, junto com a família, né? Você vê, então, aí isso que entra o projeto. Exatamente. Esse é o projeto que vai de frente, vai é o de objetivo que ele está isso. querendo aqui. Ele tem um trabalho que é uma empresa e está criando hoje um núcleo social. E quem que vai dar o suporte para ele? O executivo, criando concessionárias, permissionárias, através de iniciativas privadas, através de dotações orçamentárias, através de fundo participativo, e canalizar para que desafogue a Secretaria da Saúde. Esse é o objetivo do projeto. E já vou passar para a minha assessoria, para acompanhar o Guilherme, que tem nosso assessor jurídico, o Dr. Ricardo Anelli, para que acompanhe todo o processo de montagem. E através do executivo, assim que o prefeito, espero que ele se sensibilize e sancione esse projeto aqui. Se ele não sancionar, a gente vai quebrar o veto dele e vamos levar um mecanismo, alguns artigos, para que ele entenda que isso é muito importante para essas clínicas aí. É verdade. E ganha a comunidade, né? Porque hoje a sociedade menos favorecida é a que mais tem problema com dependentes químicos, né, Guilherme? Não só a menos favorecida. Porque não vê classe social, realmente não vê. Sim, realmente não vê. Mas a classe alta tem uma condição. Ela tem a condição de poder fazer um tratamento diferenciado, com certeza. E a gente tem que buscar apoio para essa família que não tem condição, né? É claro, é exatamente isso que nós estamos buscando, né? Ajudar a quem não tem condição. Exatamente. Você vê, Jane, desculpa interromper, o Guilherme é muito amigo meu, a família frequenta a casa dele, frequenta a minha casa. Isso não existe classe social, ele é filho de juiz. Sim, e ele foi envolvido, ele é uma testemunha viva. Sim. E hoje desenvolve um trabalho para resgatar e salvar vidas. Quando a gente fala de classe social, vereador, é claro que não escolhe. A dependência, pelo contrário, né? As grandes classes sociais aí, acho que tem mais condição, a facilidade é muito maior. Tal. Mas até por essa facilidade maior, Guilherme, você, como testemunha, pode me dar esse depoimento. Ela tendo condição, facilita muito. Agora, aquela família, vereador, que através do simples, do que está ali o mínimo possível, aonde que ele vai buscar esse apoio? Ele não tem. Não, então ele hoje vai para a rua, hoje não é? Não tem. É o que nós estamos tentando colocar. É que dar esse auxílio para a família, dar esse auxílio para o paciente, para o dependente químico que realmente não tem condição. Né? Porque o que tem condição, liga lá, fecha. É isso que eu falo, fecha o pacote lá, acabou, leva o filho para outro país, faz tratamento de ponta. Agora, nós estamos falando daquele coitadinho que está ali na sarjeta, que está lá na rodoviária dormindo. Que precisa da nossa ajuda esse hoje. Que nós queremos, não é, vereador? É esse que a gente quer buscar essa ajuda e esse apoio. Eu acho que o ponto de encontro é isso, é mostrar para a comunidade que o vereador está aí com esse olhar diferenciado também, né? Correto. É como o Fernando falou. Existem muitas famílias aí e eu queria deixar bem claro aqui para a sociedade, Jane, hoje, Ribeirão Preto, não adianta tapar o sol com a peneira. Nós estamos vivendo aqui uma mini Cracolândia. Ela está pulverizada, ela não está concentrada, porque existe um foco ali, um foco aqui. Mas se você andar na rua, Fernando e Guilherme, a gente vê que nós temos aqui, se juntar todo mundo, tem uma Cracolândia aqui e a gente precisa fazer alguma coisa. E vamos torcer para que o prefeito aí se sensibilize com esse novo projeto do vereador Dadinho e você que está assistindo agora ao Ponto de Encontro também faça a sua parte. Venha cobrar dos seus vereadores, sim. Venha cobrar essas atitudes diferenciadas. Isso sim vale a pena mostrar no Ponto de Encontro. A gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer a presença do Guilherme, do Fernando, do vereador Dadinho. Poderia deixar o telefone para contato? Pode deixar sim, claro. Qual que é o telefone, Nosso Guilherme? telefone é 16-3667-6496. Clínica? Novo Passo. E o telefone novamente? 3667-6496. E nós vamos estar deixando também o gabinete do vereador Dadinho à sua disposição para qualquer informação. Nós encerramos mais um Ponto de Encontro e eu espero vocês aqui às terças-feiras e quintas-feiras a partir das 18 horas nas sessões que acontecem na Câmara Municipal.